Bom dia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, né? Então, irmãos, quis o Senhor que eu trouxesse a palavra de hoje. Espero passar uma linguagem humana para vocês, aquilo que o Senhor vem me ministrando espiritualmente. Espero não estragar nada daquilo que o Espírito Santo quer ministrar em cada um de nós. Amém? E o texto que nós vamos começar hoje está lá em Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 14, 15 e 16. Eu vou ler na João Ferreira Almeida, atualizada ou corrigida, tá? Todos encontraram? Então vamos lá. Hebreus capítulo 4, 14, 15 e 16. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Curve sua cabeça, quem puder se levantar, se levante, vamos orar. Feche seus olhos, irmãos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que continua viva e eficaz, lâmpada para os nossos pés, Senhor. Que através da tua palavra, Senhor, nós continuamos esse processo de transformação, Senhor. Espírito Santo, começa a manifestar a tua presença aqui nesse lugar. Escolhe esse lugar e manifesta a tua presença, Senhor. Tira toda distração, todo entendimento errado que nessa manhã caia por terra, Senhor. Para que nós saímos daqui um pouquinho mais parecidos com o Senhor. Nos leva, Senhor, a um arrependimento genuíno, onde gere frutos, Senhor. Nós pedimos a tua presença, Senhor. Vem, doce Espírito Santo, tens liberdade aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, se eu dizer que eu não estou com as pernas trêmulas, eu vou estar mentindo. Porque a aflição, é tenso estar aqui e tentar não falar algo que venha da gente mesmo, né? Mas que venha do Senhor. E hoje eu quero trazer aqui para falar com vocês a respeito da graça. Da graça que vem de Deus, do nosso Pai, desse trono que emana graça, que tem graça em abundância. E nós vamos aqui falar a respeito de 3 qualidades dessa graça de Deus. E a primeira parte que nós vamos conversar um pouquinho é sobre essa graça que salva. É onde ela se revela a nós através da obra redentora de Jesus Cristo. Mas o que é graça? Graça é o favor imerecido da parte de Deus para conosco. É uma graça que não nos pede nada em troca. Não porque nós merecemos alguma coisa, muito pelo contrário, nós não merecíamos. Mas a graça de Deus se derramou sobre as nossas vidas. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus para as nossas vidas.
Em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Do que é que nós somos salvos? Por que nós somos salvos? Esse entendimento hoje, irmãos, precisa sair daqui hoje muito bem colocado na nossa mente e no nosso coração. Nós não podemos olhar a obra da cruz de uma forma qualquer, como se fosse um simples ato qualquer de Deus. Não, é a obra de Deus, aquela que nos trouxe a salvação. Mas salvação do quê? Por que nós fomos salvos? E nós precisamos fazer uma viagem panorâmica até Gênesis. Onde o que aconteceu? Deus cria o homem para ter relacionamento, intimidade com Deus. E o que acontece é que o homem falha. Nós falhamos. Adão e Eva são desobedientes, comem do fruto que não podia comer, e então ali há uma separação entre o homem e Deus. O homem cria uma inimizade com o Senhor. E naquele momento, há uma condenação sobre as nossas vidas. Nós passamos a nos tornar, como a terra, também malditos. Essa é a consequência do pecado. Já escutei muitas vezes as pessoas falarem: mas eu não estava lá. Isso é problema de Adão e Eva. Eu não estava no Éden, você também não estava no Éden. E nós herdamos o pecado. Mas eu e você também não estavam no Calvário e herdamos a graça. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, que nós precisamos dessa graça por meio de Jesus Cristo, crendo que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio em forma de homem, que Ele se esvaziou, que Ele estava sofrendo as mesmas aflições que nós sofremos hoje, mas sem pecado. Sem pecado. Havia um escrito de morte contra a nossa vida. Em Colossenses 2:14 vai dizer: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. O que Jesus fez, queridos, foi algo que eu e você jamais conseguiríamos fazer. Nada do que nós fizéssemos seria capaz de pagar essa conta. Uma dívida impagável, mas que Jesus pagou por nós. Ele cravou na cruz os nossos pecados. Ele cravou na cruz a dívida que existia contra nós, a dívida de morte, a dívida do pecado. A separação de Deus agora é reconciliada pela cruz. Jesus nos reconcilia para aquilo que nós tínhamos perdido lá no Éden, que é a presença de Deus. Agora, por meio de Jesus, nós podemos nos achegar a Deus. Por meio de Jesus. Por isso,
Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. E não existe outro caminho que nos leve ao Pai, se não for por meio de Jesus. Mas eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio na obra da cruz, eu creio em tudo isso. Mas o que eu faço com toda essa informação e com esse entendimento agora? Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para o que é justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, conforme diz a Escritura: todo aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, Jesus não veio para condenar o mundo, pelo menos não na primeira vinda. Ele veio para nos salvar, porque nós já estávamos condenados por aquilo que Adão fez. Se por um ato de um homem o pecado entrou no mundo, entrou em nós, pelo ato de Jesus na cruz, a graça, a salvação também é por nós. O que nós precisamos entender é que Ele veio para nos salvar. E essa salvação só é adquirida no momento que nós confessarmos Ele, com a nossa boca, entender no nosso coração aquilo que Ele fez por nós. Algo que nós não poderíamos nunca ter feito. Não há nada além da cruz. Nada mais é suficiente além da cruz. A cruz, ela é suficiente para nos salvar. E essa é a graça. É quando ela se revela a nós por meio da cruz. Essa graça revelada. E nós precisamos ter esse entendimento para não olhar para esse ato de Jesus por acaso, sem nenhuma expectativa, sem nenhum entendimento profundo. Nós estávamos para ser lançados numa morte eterna. Quando pecamos, nós fomos separados dessa presença do Senhor. E agora, por meio de Jesus, nós podemos nos achegar. Essa é quando a graça se revela. A segunda parte que eu quero tratar aqui é a graça que resgata. Essa graça que resgata, quando já temos esse entendimento, quando já aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas é quando por algum motivo nós estamos afastados, ou estamos perdidos, ou estamos caídos, fracos, sem força. Então é essa graça, é a mesma graça que emana do trono de Deus para nos resgatar. Eu vou usar como referência o livro de Lucas, no capítulo 15. Eu não vou ler, mas eu vou relembrar das 3 parábolas que Jesus cita ali em Lucas, capítulo 15. A primeira parábola que ele vai falar é sobre uma ovelhinha perdida. Todos aqui já devem ter lido a respeito dessas parábolas, mas eu quero relembrá-los dessa ovelhinha perdida. Essa ovelhinha perdida, ela estava junto com as outras 99, mas por algum motivo que a Bíblia não diz, ela se perdeu. Ela se perdeu, mas o detalhe é que ela não lembra mais o caminho de volta. Essa ovelhinha não lembra, ela não lembra mais como fazer o caminho de volta. Ela está perdida há tanto tempo, ela foi se afastando tanto do rebanho, que ela não lembra mais como voltar. Isso nos dá a entender que essa ovelhinha,
Ela tinha pastor, ela tinha pasto, ela tinha água fresca, ela tinha cuidado, mas por algum motivo, ela se afastou. Essa ovelhinha se afastou. E ela foi se perdendo e não lembra mais o caminho de volta. Pode colocar aquela imagem lá, Fábio, fazendo favor. Eu trouxe aqui uma imagem. Essa ovelhinha aqui é uma ovelhinha lá da Nova Zelândia. Essa ovelha ficou perdida durante 6 anos. Ela ficou com medo da tosquia. Tosquia é quando o dono dela tira a lã dela. Então, uma vez no ano é tirada essa lã. Então, o máximo é entre 4 quilos de lã. Quando ela foi achada, 6 anos depois, ela foi achada, ela estava com quase 28 quilos de lã. Ela já não se alimentava bem, ela já não conseguia beber sozinha água quase, com muita dificuldade. Ela foi achada numa caverna, escondida numa caverna. Vocês imaginem a quantidade de fungo, bactéria que ela foi armazenando nessa lã. O fardo que ela está carregando é pesado. Quanta sujeira ela está carregando por estar afastada do rebanho, por estar afastada do corpo, por estar afastada dos cuidados. O fardo de Jesus é leve, irmãos. Nós não precisamos estar carregando um fardo pesado. É preciso se achegar, estar em comunhão, estar às vistas do pastor. Nós não precisamos ficar carregando toda essa sujeira. Vai ter momentos, queridos, que chega o tempo da tosquia, que chega o tempo de ferro com ferro se afiar, de denunciar o pecado, mas oferecer a mão. Chega o tempo de exortação, de admoestação, e nessa hora, meus queridos, não é hora de se afastar. Talvez essa ovelhinha brigou com a coleguinha dela, ou talvez ela foi injustiçada, a gente não sabe. Muitas coisas podem acontecer no meio do rebanho, mas não se afaste. Não se afaste, irmão. A segunda parábola vai falar a respeito da dracma perdida. E eu quero convidá-los a olhar para essa parábola com a ótica de que a dracma é a presença de Deus. Dracma era uma moeda na época que equivalia a 1 dia de salário. A presença de Deus é muito mais do que isso, mas eu quero que vocês olhem com essa ótica. Essa mulher tinha 10 moedas, 10 dracmas, e ela perdeu uma, dentro de casa. Ela perdeu essa dracma dentro da casa dela. E ela ficou desesperada porque não conseguia mais achar. Então ela vai, pega o candeeiro, um liquinho, lamparina. Ela pega, varre a casa e procura diligentemente até encontrar a dracma. E quando encontra, se alegra, né? Chama as colegas e faz um café da tarde e se alegra. Mas eu quero que vocês olhem o que levou essa mulher a perder essa dracma, essa presença de Deus. O que nos leva a perder a presença de Deus dentro da nossa casa e consequentemente dentro da igreja? Será que a nossa casa está tão desarrumada assim? Será que a nossa casa está tão suja, tão bagunçada?
Será que guardamos tanta coisa aqui dentro que não conseguimos mais encontrar a presença de Deus? Queridos, ela não consegue encontrar algo dentro de casa. Nós não conseguimos mais sentir a presença dentro da igreja. O que está acontecendo de errado? O que nós temos trazido para dentro do nosso coração? Que o principal é a morada do Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19 vai dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo não é mais nosso, mas é de Deus. Cristo vive em nós. Cristo, o Espírito Santo, precisa habitar dentro de nós. Mas nós colocamos tanta quinquilharia, tanta porcaria dentro do nosso coração, que o principal nós não achamos mais. E isso começa lá na nossa casa. Começa no nosso secreto. Quando viemos aqui para a igreja, queremos ser tocados por um louvor, e glória a Deus, podemos ser tocados por um louvor. É graça de Deus também. Mas isso não pode virar rotina. A palavra não estava boa, não era o pastor que estava pregando. Quem fala é Deus, queridos. Eu sou só um jumentinho aqui falando para vocês. E a terceira parábola que eu quero trazer aqui é a famosa parábola do filho pródigo, que todo mundo já deve ter ouvido de várias formas. A diferença do filho pródigo para a ovelhinha perdida é que esse filho pródigo, ele escolheu. E ele sabe o caminho de volta. Ele conhece o caminho de volta. O filho pródigo, o filho gastador, ele resolveu pegar a parte da herança dele e vazar no mundo. O que a gente vai dizer hoje de um crente desviado. Ele voltou às velhas práticas, ao velho homem. Ele voltou à prostituição, à imoralidade, seja o que for. Ele voltou para o sistema do mundo. E ele sabe o caminho de volta. Ele conhece o caminho de volta. Mas ele não tem coragem para voltar. Ele não tem mais ânimo para voltar. E a palavra de Deus não podia ser mais clara nessa parábola que Jesus contou. Quando ele cai em si, ele se vê comendo lavagem com os porcos em meio à lama. Não tem lúdico melhor, ilustração melhor para nós descrevermos o pecado. O quanto o pecado é nojento, é asqueroso. O quanto o pecado nos faz viver uma vida desgraçada. Esse é o pecado. O Senhor abomina o pecado. Por isso, na cruz, agradou a ele moer Jesus Cristo, o seu Filho. Porque todo o nosso pecado, todas as nossas transgressões, estavam sobre os seus ombros naquele momento. Por isso agradou o Pai moê-lo. O Pai não suporta o pecado. Ele ama o pecador, mas não o pecado. Esse filho pródigo sabia fazer o caminho de volta, mas não tinha coragem. Ele já vivia na presença do Pai, ele já estava na casa do Pai, mas resolveu sair.
Ele decidiu, mas agora não consegue mais voltar. Ele fica pensando, meu pai vai estar lá me esperando com uma vara, vai me falar um monte de coisa, ele vai me colocar para trabalhar com os trabalhadores diários dele. E eu não sei se eu volto, eu não tenho mais força. Queridos, há uma graça para eu e para você hoje aqui disponível, para que nós façamos esse caminho de volta. O Pai, Ele está pronto para te abraçar, Ele está pronto, porque Ele não quer mais te ver nesse mundo, nesse caminho perdido, de perdição, de imoralidade. Ele tem um anel, Ele tem capa, Ele tem sandália para te oferecer, Ele quer te abraçar. Mas é preciso que você decida também voltar. João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho chama-se Jesus Cristo. E a terceira parte, queridos, que nós vamos falar, é o ponto-chave de hoje, que eu quero dizer, que existe uma graça que nos capacita. Há uma graça capacitadora. O verso 16 de Hebreus, que a gente leu no começo, diz assim: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Irmãos, há um trono de graça, há um trono que emana graça, favor imerecido para eu e você, disponível, para que eu e você não venhamos a cair, para que eu e você não venhamos a tropeçar dia após dia, cair e cair, cair e se levantar, cair e se levantar. Tem graça para você que tem caído? Tem, mas também tem graça para você não cair. Há uma graça que emana do trono de Deus. João 15, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Nada. Nós somos inseridos na videira verdadeira. E é através dele que nós possamos fazer algo de bom. Sem ele nada, nada, irmãos. Não é vindo uma vez por mês no culto, ou uma vez por semana no culto e só isso. Há um trono da graça disponível todo dia para você e para mim. Todo dia. Se nós oramos, Senhor, dai o pão nosso de cada dia. Senhor, ajuda, Senhor, que eu não fique doente. Ajuda a minha família. Nós também precisamos orar para que nós não caímos em tentação. Nós precisamos buscar nesse trono que emana graça, socorro no tempo oportuno. No momento em que nós estamos vivendo, a situação em que nós estamos vivendo, nós precisamos nos achegar a esse trono da graça, para que o Senhor derrame de misericórdia sobre a nossa vida. Seja você estando doente, achegue-se a esse trono da graça. Você passando por dificuldade no casamento, sendo tentado aqui, sendo atentado ali, o Senhor tem graça para derramar sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos nos achegar a esse trono. A palavra diz, cheguemo-nos. Como Pedro diz, nós precisamos nos esforçar.
Mais uma vez a gente vai lá para o Velho Testamento e a gente vê Moisés tirando o povo da escravidão do Egito e levando eles em meio ao deserto. E eles ficam em torno de 40 e poucos anos. Irmãos, existia um maná. O maná era o alimento que descia do céu com orvalho. E o povo se alimentava daquilo. E era diário. Era diário. Todo dia o povo tinha que ir e buscar a sua porção. Com exceção da sexta para o sábado, que era porção dobrada. Mas era um relacionamento. Deus estava ensinando o povo. Deus nos ensina a partir do Velho Testamento as coisas que nós estamos vivendo hoje, agora. A busca pela presença de Deus é diária. É diária, não é uma vez por semana, não é uma vez por mês. Não é colocando a responsabilidade em outra pessoa. Nós precisamos criar esse relacionamento. Jesus já pagou o preço na cruz para que eu e você nos achegássemos ao Senhor e criássemos relacionamento, intimidade. 2 semanas atrás nós tivemos um impacto aqui na igreja. Tiveram homens e mulheres que vieram buscar sua porção e tiveram porção dobrada aqui. E é isso que o Senhor faz. Existe uma graça da parte de Deus que nós não entendemos, que nós não merecemos, mas Ele decidiu derramar dessa graça sobre nós. Achegue-se ao trono da graça, esforça-te. Esforça-te, desperta, igreja. Em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11 está escrito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Irmãos, um dia nós estaremos diante desse trono, na presença de Deus, para sermos julgados e condenados. Aí sim. E essa condenação, ou vai ser para a vida ou para a morte. Mas esse mesmo trono, é o mesmo trono que está emanando graça para nós hoje. É o mesmo trono que está emanando graça. Mas nós precisamos nos achegar, seja qual for a tua dificuldade, seja em que for que você esteja sendo tentado, chegue-se ao trono da graça. Nós temos um sumo sacerdote que viveu aflições como nós estamos vivendo hoje, mas sem pecado. O Senhor não vai dar uma luta que você não possa lutar, querido. Conforme a luta que Ele colocar diante de ti, Ele também dará o escape. Há um trono disponível. Há um trono disponível para eu e para você. Mas eu não consigo. Eu não consigo, eu sou assim. A minha carne é fraca. A minha carne é fraca. A verdade, a tua carne é forte, né, irmão? A minha carne é forte. Infelizmente, nós não podemos colocar a culpa na carne. Nós não podemos colocar a culpa na carne. Nós temos que desconstruir essa ideia de que tudo é culpa da carne. Deus trabalha
na chamada sinergia. Ele faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Ele está oferecendo esse trono de graça para que nós sejamos capacitados e não venhamos a cair. Nós precisamos parar de terceirizar as nossas ações. É o que a gente acabou de ler em Apocalipse. Nós seremos julgados pelas nossas obras, sejam elas da carne ou do Espírito. A carne é nossa. Nós precisamos nos responsabilizar por isso. Não volte ao estado de escravidão que nós já fomos tirados. Não torneis a nos colocar debaixo do jugo da servidão. Nós somos livres em Cristo. Não precisamos mais viver de acordo com o pecado. Ele ainda habita em nós, sim. Mas nós não precisamos mais ser escravos desse pecado. Nós somos cooperadores junto com Deus, junto com Cristo. Somos cooperadores. E não podemos receber essa graça de Deus em vão. É o que está escrito em 1 Coríntios 6:1. O que nós estamos fazendo com a graça que emana desse trono? O quê? Cair e levantar, cair e levantar, não é isso. Que evangelho é esse, meus irmãos? Que evangelho é esse que a gente olha para a cruz e mesmo assim decide pecar, decide voltar para o velho caminho? Que evangelho é esse? A gente anula a obra da cruz, pisa no sangue de Jesus. O Senhor tem graça para nos capacitar. O Senhor tem graça para derramar sobre as nossas vidas, para nos fortalecer. Mas isso é diário. É diariamente. É todo dia. Não dá para baratear o Evangelho. Não podemos baratear o Evangelho. Achegue-se ao trono da graça, querido. Achegue-se ao trono da graça. Mas, Helder, como se achegar ao trono da graça? Como? João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 23:12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. A palavra não está dizendo se a gente ser humilhado seremos exaltados. A palavra está dizendo se a gente se humilhar ao Senhor, se humilhar a si mesmo, nós seremos exaltados. O Senhor tem graça para derramar sobre aqueles que se humilham a Ele. Salmos 51:17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não despreza o Senhor. Tiago 4:6 vai dizer que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, como que eu me achego a esse trono de graça? Em humildade, vigiando, orando todos os dias, com o coração contrito e quebrantado, deixando o orgulho, deixando toda a arrogância que nós carregamos de lado, e nos achegando a esse trono da graça, onde o Senhor
diz: chegue-se, eu tenho graça para te fortalecer, eu tenho graça para te ajudar, o tempo oportuno é hoje, é agora, o tempo é hoje. Irmãos, a gente luta contra a carne, há uma luta contra a carne e espírito, há uma luta. O momento que você deixa de alimentar o teu espírito, a tua carne cresce. Então as obras da carne vão aparecer. Busque o Senhor o teu Deus, clame pelo teu Deus, olhe para os montes de onde vem o teu socorro. Clame o nome de Jesus e Ele te socorrerá. Vocês sabem o que a graça é capaz de fazer? O que ela é capaz de realizar? Só a graça pode transformar a vida de uma prostituta e colocá-la na genealogia de Jesus. Só a graça pode transformar um homem mentiroso como Abraão no pai da fé. Só a graça leva um homem adúltero a ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Só a graça pode prometer a um ladrão o paraíso. Só a graça leva um perseguidor do evangelho, um homem que participou dos assassinatos dos homens de Deus, a ter uma revelação tão grande com Deus, a ser um pregoeiro da justiça, um pregoeiro do evangelho, um homem a ter visões inefáveis da parte de Deus, tão grande, porque a graça faz isso conosco, e essa mesma graça está disponível para nós. Somos transformados, irmãos, de glória em glória, a partir de como nós temos nos aproximado desse trono, recebido essa graça. O reverendo Hernandes Dias Lopes disse algo muito interessante: ter acesso a esse trono da graça e não usufruir dessa graça é como nos assemelharmos como um mendigo assentado em cima de um tesouro. Como nós estamos vivendo, queridos? Estamos vivendo sentado em cima de um tesouro, passando fome, sede, frio, necessidade, quando temos acesso a esse trono, a essa maravilhosa graça, e não nos achegamos a ela. Ah, Senhor, a misericórdia te livra daquilo que você merece, mas a graça te dá aquilo que você não merece. Paulo, em 2 Coríntios 2:9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Aqui Deus está falando para Paulo: Paulo, Fábio, Hugo, Pastor Valdir, a minha graça te basta. Seja qual for a aflição que você está vivendo, a minha graça te basta. Porque quando você está fraco, eu sou forte em você. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A graça do Senhor nos basta, irmãos. Ela nos basta, está acessível para eu e para você.
Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, tirarei o teu candeeiro do seu lugar, se não te arrependeres. Irmão, arrepende-te, nós precisamos ir ao arrependimento. Você, querido, que já não sente mais o primeiro amor, lembra de onde você caiu, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Mas que primeiras obras? Um coração contrito, um homem apaixonado pelo Senhor, alguém que entrava no quarto, fechava a porta, e ali o Senhor derramava da graça sobre você. Mas eu não tenho mais força. Venha, o altar está aberto, irmão. Venha esse trono da graça. Venha reconciliar-se com o teu Deus. A presença que você perdeu, que eu perdi, venha, chegue-se a esse trono da graça. A misericórdia para você que está caído, a misericórdia para você que se afastou de Deus, a misericórdia para mim e para você, querido. Vem, ovelhinha perdida. Vem, o Senhor quer te curar. O Senhor quer passar remédio nas suas feridas. O Senhor quer ligar aquilo que está quebrado. Achegue-se confiadamente, confiando no Senhor, que Ele é poderoso para te restaurar. Venha buscar aquilo que foi perdido dentro da igreja, dentro da tua casa. Vem, irmão. Nós temos um sumo sacerdote que nos reconciliou com o Senhor. Reconcilie-se com o teu Deus. Reconcilie-se. Varra a casa, porque esse lugar é morada do Espírito. Não é para ficar vazio, é para ser preenchido pela presença do Espírito Santo. Oh, querido, venha, filho pródigo. Achegue-se ao trono da graça. Achegue-se ao trono da graça. Você que talvez não tenha mais força de fazer esse caminho de volta, há uma graça para te capacitar, há uma graça para te encher de coragem. Seja forte, corajoso. Venha, irmão, venha, reconcilie-se com o teu Deus. A graça da parte de Deus para mim e para você. Há uma graça, o Espírito Santo está iluminando o teu caminho, está acendendo uma brasa dentro do teu coração. Oh, igreja, não seja como o filho que fica em casa e não tem mais amor com as coisas do Pai, não se alegra mais com aquele que veio para o altar. Você está cheio do Espírito Santo, então por que ainda não está orando pelo teu irmão? Que coração é esse que nós estamos criando em nós? Espírito Santo de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. O Senhor está derramando de coragem, força, ânimo,
Nós não precisamos cair de tempos em tempos. Há uma graça. Há uma graça. Há uma graça. Há uma graça para você e para mim, irmãos. Há uma graça. Aleluia. Se achegue ao trono da graça. Achegue-se ao trono da graça. Alegre-se, igreja. Alegre-se, porque aquele que estava perdido foi achado. Aquele que estava perdido foi encontrado pelo nosso Deus. Aleluia. Glórias a ti. Oh, andaralabachore. O mesmo, ontem, hoje e pra sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e pra sempre há de ser. Ó Deus, da minha salvação. Meu rei, meu dono, minha canção. E ao me aproximar do trono da graça, sem fim. E ao me aproximar do trono da graça, aleluia, aleluia, irmão, aleluia. Chegue na tua casa, entra no teu quarto, entra no teu secreto, que o Pai vai te ouvir, e uma graça será derramada sobre a tua vida. Não pare por aqui, irmão. A busca pelo teu Deus é diária. Ela é diária para que eu e você não venhamos a todo momento estar caindo. Há uma capacitação da parte de Deus. Nós somos responsáveis por cada obra, por cada atitude nossa, mas nós temos um Deus que é misericordioso e Ele quer nos capacitar. Vigie, ore, ore, ore. Que ao você ler a Bíblia, as palavras saltem diante de ti. Que uma porção dobrada seja derramada sobre você nesse dia.
Não se dê por satisfeito somente o hoje, aqui, agora, mas todos os dias há uma presença sobrenatural da parte de Deus para conosco. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Santo é o teu nome, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia! Glória a Deus.